Olá, pessoal! Há pouco o Renato Portaluppi concedeu uma entrevista coletiva, o que o Grêmio faz toda semana, falando não só sobre o jogo contra o Botafogo, mas de alguns atletas que estão retornando, mas principalmente, aqui o ponto alto da entrevista, do interesse do Grêmio, do interesse de Renato Portaluppi por Luan. Vamos comentar isso aqui no vídeo e também quero te passar aqui a divisão da torcida do Grêmio em relação à vinda ou não de Luan, através de duas pesquisas que eu fiz no Twitter e no YouTube. Vamos falar um pouquinho desse tema, que é polêmico para muitos torcedores, a vinda ou não de Luan para reforçar o Grêmio nesse 2023. Antes disso, eu quero te fazer um convite. Se você quiser receber conteúdos exclusivos e inéditos, que só o canal História Grêmio tem, então te inscreve lendo o QR Code que está aí na tela, ou clicando no link da bio. Todos os dias no seu celular, um conteúdo super legal e inédito, que isso só o canal História Grêmio tem para você. Vai ali, te inscreve e vale a pena. Há pouco, agora sexta-feira, no final da manhã, Renato Portaluppi concedeu uma entrevista coletiva. Evidentemente, ele falou do jogo contra o Botafogo, falou na questão do técnico interino, em que nada prejudica o rendimento do Botafogo. É verdade, na última partida que o Botafogo entrou em campo, já estava com o treinador interino e venceu a partida. O Botafogo que vem desempenhando bem e jogando da mesma forma. Vamos ter um grande jogo domingo na Arena, com o estádio completamente lotado, o Grêmio que vai vencer o Botafogo e vai encurtar essa distância para 4 pontos. Elenco aqui também alguns itens que Renato falou na coletiva, falou sobre Adriel. Disse que precisa haver uma proposta para ele sair. Há uma especulação de que Adriel possa estar indo para o Bahia, mas Renato deu um recado ali na coletiva de que não há proposta. Então, para sair, é preciso ter uma proposta efetiva para que o Grêmio possa liberar ou não este atleta. Falou também sobre Jeromel e PP, são jogadores que estão sendo reintegrados ao elenco do Grêmio, mas ainda falta um pouquinho para voltar. Eles ainda precisam de entrar no treino, eles precisam participar de coletivos. Renato falou que Jeromel ainda precisa participar de um jogo-treino para se sentir à vontade e efetivamente retornar. Os jogadores já estão treinando, mas ainda sentir que falta um pouco de tempo ainda para eles retornarem ao plantel tricolor. Sobre Iturbe, o jogador que já está treinando com o elenco, o jogador que já está em Porto Alegre, segundo o Renato, ainda precisa de mais alguns dias para sua adaptação, recondicionar fisicamente e aí sim, efetivamente, entrar no elenco tricolor. Mas o ponto alto da entrevista foi em relação a Luan. Renato foi perguntado o que ele achava do episódio que aconteceu com o Luan em São Paulo, da agressão, e Renato deixou muito claro que depois do jogo contra o Bahia, lá na Fonte Nova, ele conversou com a direção do Grêmio, conversou com o presidente Alberto Guerra, pedindo Luan. E ele disse, comigo ele sempre jogou bola no Grêmio. Renato também disse que quem conhece futebol não desaprende. Comigo, Luan foi o rei da América. Dizendo que Luan precisa de atenção, precisa ser cobrado, mas também precisa de carinho e afago nesse momento. Renato falou que o jogador vem pedindo oportunidade no Corinthians, que não quer entrar no mérito se o jogador é aproveitado ou não, e o Renato fez bem, porque ele não é o treinador do Corinthians. O treinador é Vanderlei Luxemburgo, que disse que Luan não jogaria por medo da torcida, mas Renato deixou muito claro que quer o jogador, quer Luan no Grêmio, que vai fazer de tudo para recuperar o atleta. Aqui é apenas uma opinião. Acho que Grêmio e Luan estão acertados pelo tom da conversa de Renato. No entanto, acho que ainda falta um bom andamento para as diretorias de Grêmio e Corinthians se acertarem numa negociação de empréstimo, sei lá, o que o Grêmio pretende nesse momento com Luan aqui em Porto Alegre. Mas há, evidentemente, por parte de Renato Portaluppi, um interesse em recuperar esse jogador que cairia dentro de campo como uma luva no plantel gremista. E aqui eu quero comentar contigo, aqui eu fiz duas pesquisas, duas enquetes sobre Luan no Grêmio.
A primeira delas eu fiz no Twitter e aqui mostra que o torcedor do Grêmio, de uma certa forma, está bastante dividido com esta questão Luan, com o retorno de Luan no Grêmio. A pesquisa que eu fiz no Twitter deu 60,8%, você pode ver aí no vídeo, de torcedores favoráveis com o retorno de Luan. 60,8% tem interesse no retorno de Luan ao Grêmio. A mesma pergunta eu fiz em outro perfil de rede social, no YouTube. E lá, 56% do torcedor gremista não aprova o retorno de Luan no Grêmio. Há muitas questões em relação a Luan extracampo. Mas Renato disse que com ele, aqui em Porto Alegre, o jogador sempre foi o primeiro a entrar para o treino, praticamente o último a sair, que tinha problemas fora de campo, mas isso ele sabe resolver muito bem. Renato deixou isso muito claro, que conhece as questões do Luan e que sabe conviver com elas e que sabe tirar proveito do atleta nestes momentos. Então vamos aguardar, mas ficou claro na entrevista coletiva de que Renato pediu sim para a direção do Grêmio o reforço de Luan. E agora vamos aguardar o posicionamento da direção do Grêmio, se vai efetivamente trazer esse atleta ou não. Inegavelmente, dentro de campo, Luan deu resultado para o Grêmio, sendo campeão da América e considerado o maior jogador da competição. Fora campo, aí a diretoria do Grêmio tem condições de analisar se o jogador pode ou não retornar para o tricolor para dar aquele desempenho que o torcedor gremista espera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.